Oiê, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês como montar uma caixa organizadora desde o início. Bora lá? E para começar a montar essa caixa, primeiramente eu vou precisar de um pedaço de papelão com 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. E essa vai ser a base da nossa caixa organizadora. Eu vou usar aqui agora um copo para eu arredondar os cantos desse papelão, porque eu quero a minha caixa organizadora com os cantos arredondados. Então eu usei um copo ali para poder auxiliar a marcação para ficar bem. Lateral e vou virando a caixa, que aí ela já vai encaixando certinho e já vai dando acabamento na parte de baixo, fica bem perfeitinho. E então é só unir as duas pontas ali com mais um pouquinho de cola quente. E assim já vai ficar pronta a nossa caixa. Olha que perfeitinha que ela fica, bem fechadinha. Uma caixa feita do zero. E agora eu vou reforçar essas laterais e as emendas com fita crepe. Então eu vou colando essa fita crepe na parte de baixo da caixinha, nas emendas, nas laterais, para reforçar bem ela. E aí, com uma tesoura, nessas partes onde ela é arredondada, eu faço uns picotes para poder dar um acabamento melhor, ficar bem alinhadinho ali, ficar bem certinho. E coloco também essa fita crepe nas bordas, para deixar um acabamento melhor depois na hora de colocar o tecido. E fazendo assim, a nossa caixinha vai ficar bem reforçada, com acabamento bem melhor no final.
eu coloco também ali na parte de dentro, mais um pouco de fita crepe, para unir ali aquelas emendas também que fica na parte de dentro. Essas caixas montadas assim, com papelão reciclado, totalmente do zero, são uma ótima opção para você fazer, para tirar uma graninha extra e vender. Dá para fazer com vários tipos de acabamentos diferentes. Eu vou deixar aqui para vocês uma ideia de como decorar, fazer um acabamento, mas aí vocês podem usar a criatividade, fazer o acabamento aí de diversas maneiras diferentes. E com baixíssimo custo você consegue fazer aí lindas caixas organizadoras para você vender ou decorar sua casinha, que elas ficam com carinha de loja. Então eu vou começar revestindo o fundo dessa caixa, vou usar cola branca e vou aplicar ela com um rolinho para que fique bem espalhadinha essa cola aí no fundo da caixinha, para que não fique excesso de cola. Então espalha bem com um rolinho ou com um pincel, se você não tiver o rolinho, dá certo também. O importante é espalhar bem essa cola aí. E depois disso é só posicionar o tecido da sua preferência, o que você for usar. Eu tô usando aqui um tricoline com essa estampa de poá, que é uma gracinha. E eu deixei mais ou menos 4 centímetros de sobra nas laterais desse tecido para eu poder fazer o acabamento depois. E com a tesoura eu vou dando uns picotes ali também, para que o acabamento fique bem alinhadinho, fique bem certinho. Então, para cortar o tecido, é só você medir ele no fundo da sua caixinha e deixar, como eu falei, uns 4 centímetros mais ou menos de sobra aí de cada lado, para você poder fazer esse acabamento depois. Fazendo assim, dessa forma, olha como o acabamento fica bem perfeitinho nas laterais e no fundo dessa caixinha. Então, agora eu medi ali a altura da minha caixinha, que é um pouquinho mais de 8 centímetros, e vou usar agora um material super baratinho, que é o palito de churrasco, de fácil acesso, e vai dar um acabamento super lindo nessa caixinha, bem moderninho. Então, eu medi ali cada palito que eu vou precisar cortar com 8 centímetros e cortei usando um alicate. E então eu fui medindo os palitos ali na régua e cortando com um alicate, e olha que mesmo assim acabou saindo um palito um pouquinho maior que o outro, não sei o que acontece. Eu acho que na hora de cortar ali a mão treme com o alicate e acaba saindo um palito um pouquinho maior que o outro. Mas se acontecer isso, não se preocupe, e depois a gente vai fazer um acabamento com tecido, vai dar tudo certo, fica perfeito o acabamento no final. E depois eu lixei as pontinhas dos palitos para dar um acabamento melhor. Então, aqui já temos um montão de palitos cortados com 8 centímetros, né? Ou mais ou menos 8 centímetros. E agora eu vou começar a colar eles aqui na caixinha. Eu vou usar a cola quente. Você pode usar uma outra cola se preferir, a cola instantânea, a cola universal, dá certo também. Eu vou usar a cola quente porque ela é mais rápida, então para fazer esse processo, como é muito palitinho para colar, a cola quente vai agilizar aí mais rápido. E agora nessa parte o processo é bem fácil, como vocês estão vendo aí. É só se atentar a deixar os palitos bem alinhadinhos ali, principalmente na parte de baixo, que já é a parte onde vai ficar o acabamento, e ir colando. E ter um pouquinho de paciência, porque demora um pouquinho, mas o resultado final fica perfeito, vale super a pena. E sem contar que é um acabamento super baratinho de fazer e fica lindo o resultado. Eu trouxe a ideia com palito para acabamento, porque é bem baratinho e fácil de fazer, mas vocês podem usar como opção aqueles lugares americanos de bambu, fica super bonito também. E agora eu vou fazer o acabamento das bordas laterais e também da parte interna. E eu cortei um tecido com 14 centímetros de largura por 1,10 m de comprimento. É a medida que vai dar para fazer a volta toda dessa caixinha aí.
Dependendo do tamanho que você for fazer, se você for seguir essas medidas, vai ser isso mais ou menos. E para fazer esse acabamento, como vocês estão vendo aí no vídeo, eu colo o tecido do lado do avesso, bem rente à borda dessa caixinha. E então, é só ir colando esse tecido por volta de toda a caixinha, até fazer a emenda das duas pontas do tecido. E aí, na emenda, você fecha ali certinho também com a cola quente, e aí ela vai ficar com o acabamento assim, ó, toda fechadinha, em volta de toda a caixa do lado de fora. E agora é só virar a caixa e ir virando o tecido. Ele já vai fazer o acabamento das bordas e também já vai dar certinho o tamanho para fazer o acabamento aí do lado interno. E aí, com a cola quente, é só ir colando aí essas laterais aí do fundo e ajustando o tecido. Cortei mais um pedaço de papelão para fazer o acabamento interno e vou encapar ele com o mesmo tecido. Vou passar a cola branca, espalhar bem com um rolinho e depois posicionar o tecido aí. Posiciona o tecido e estica bem ele para ficar bem alinhadinho, ficar com o acabamento bem perfeito. E depois com a tesoura é só ir dando uns picotes aí em volta para poder depois fazer a colagem e ficar bem certinho o acabamento nas laterais. E olha como ficou as bordas laterais revestida com o tecido, ficou bem perfeitinho, por isso que eu falei que não tinha problema se ficasse um palitinho um pouquinho maior que o outro, porque o tecido ia tampar, então como vocês viram aí, deu super certo. E agora é só colar esse papelão que a gente revestiu com o tecido, aí na parte interna da caixinha. Vou usar essa manta de pedraria super linda para fazer um acabamento aqui embaixo. E essa daqui vocês vão encontrar na Espelhos Arte Cristal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele tem várias opções lindas de mantas de pedrarias e puxadores lá também. Então, eu cortei uma tira e vou colar com a cola universal nessa parte de baixo aí, por toda essa borda em volta da caixinha, para dar um charminho a mais, que vocês sabem que eu adoro colocar detalhes. E olha essa caixa, que coisa mais linda, gente, que tá ficando. Falta só um detalhe final. Vou colocar um puxadorzinho aqui, né, pra dar um charme. E ele já vem com os parafusinhos. Eu vou usar esse modelo, que ele é meio colonial, meio retrô. Eu achei ele uma gracinha. E ele já vem com o parafusinho, então o acabamento fica perfeito. E esse aqui você vai encontrar também lá na Espelhos Arte Cristal. Tem uma variedade muito grande de puxadores lá. Mas lembrando que os detalhes são opcionais, você vai fazer aí de acordo com a sua preferência, mas eu acho que os detalhes fazem toda a diferença no acabamento final. Olha que peça linda e charmosa que ficou. E aqui está finalizada a nossa caixa organizadora. Eu quis trazer um passo a passo bem detalhado para vocês se inspirarem e fazerem por aí também, com material reciclado, que é o papelão. Vocês viram como é fácil montar uma caixa do zero usando papelão que vocês encontram em qualquer supermercado. Então dá para fazer uma caixa linda, gastando bem pouquinho. E vocês podem fazer para vender ou para presentear alguém, final do ano chegando aí. Olha que opção linda, dá para fazer vários modelinhos diferentes.
E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham se inspirado de alguma forma. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!